Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os triângulos, ok? O triângulo, ele é o polígono que apresenta a menor quantidade de lados. Então, o triângulo, ele apresenta 3 lados e 3 ângulos, tá? Mesmo tendo essa característica, nós encontramos vários tipos, vários modelos de triângulos. E, com base nesses vários modelos de triângulos, nós conseguimos classificar esses triângulos. Só que essa classificação ocorre de duas maneiras. Uma maneira observando a medida de seus lados e a segunda maneira observando a medida de seus ângulos, ok? Então, nós vamos primeiro tratar da classificação em relação à medida de seus lados, ok? São 3 classificações possíveis: triângulo escaleno, triângulo isósceles e triângulo equilátero. Então, vamos lá detalhar cada uma dessas classificações. O triângulo, pessoal, ele vai receber a classificação de escaleno quando ele apresentar os 3 lados com medidas diferentes, ok? O triângulo escaleno é aquele que apresenta os 3 lados com medidas diferentes. Aqui nessa figura, nós não temos o tamanho, nós não temos a medida dos lados, nós temos apenas marcações. E essas marcações nos mostram que esses lados são diferentes, pelo fato de termos uma marcação deste lado, 2 deste outro lado e 3 deste lado, certo? Segunda classificação, triângulo isósceles. O triângulo, ele é classificado como isósceles quando ele apresenta 2 lados congruentes. O que é lados congruentes? Lados congruentes são lados que têm a mesma medida. Então, vamos trocar um pouquinho as palavras para facilitar a compreensão. Um triângulo, ele será isósceles quando ele apresentar 2 lados com a mesma medida, tá? Aqui neste desenho, nós não temos as medidas dos lados, mas nós também temos marcações. Este lado é congruente a este, por isso que ele é classificado como triângulo isósceles. Aqui dentro da classificação de triângulo isósceles, pessoal, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Nós não podemos falar que a definição de triângulo isósceles é 2 lados congruentes e um diferente, ok? Nós vamos nos limitar a quem são os triângulos isósceles? São aqueles que apresentam 2 lados congruentes. Esse terceiro lado ser congruente aos 2 primeiros ou não, fica para uma outra classificação. Para finalizarmos, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o triângulo equilátero. Qual é a característica do triângulo equilátero, pessoal? O triângulo equilátero, ele apresenta 3 lados congruentes, ou seja, ele apresenta 3 lados com a mesma medida. Aqui neste desenho, nós temos as marcações. Então, este lado é congruente a este, que é congruente a este, ok? Então, é dessa maneira que nós classificamos os triângulos observando os seus lados. Uma segunda maneira de classificar triângulos é observando os seus ângulos, ok? Então, pessoal, nós vamos agora
aprender mais 3 classificações. Só que para essas classificações nós vamos observar a medida dos ângulos. A primeira classificação, triângulo retângulo. Quando um triângulo será classificado como retângulo? Quando ele apresentar um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo que contém exatamente 90 graus. Segunda classificação, observando os ângulos. É o triângulo obtusângulo. A palavra obtusângulo lembra ângulo obtuso. Qual é a classificação, qual é a definição de ângulo obtuso? Ângulo obtuso é aquele que tem a medida variando entre 90 e 180 graus. Ou seja, é aquele ângulo que tem mais do que 90 graus e menos do que 180 graus, tá? Então, em um triângulo obtusângulo, nós vamos encontrar um ângulo obtuso. Ou seja, nós vamos encontrar um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. E a última classificação é de triângulo acutângulo. Um triângulo será classificado como acutângulo quando os seus 3 ângulos forem agudos. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que apresenta uma medida entre 0 e 90 graus, ou seja, maior que 0 grau e menor do que 90 graus, tá? Então, estão aí as classificações de triângulo. A classificação de triângulo observando os seus lados e a classificação de triângulo observando os seus ângulos.